Hoje na Globo News, Willy, teve um pequeno, pequeno debate dentro do Congresso entre a Thalíria Petroni do PSOL e o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, é o homem forte do Malafaia e é quem está mobilizando todo esse discurso de anistia junto com o Tarcísio de Freitas. Eu vou colocar aqui um trechinho só para a gente ver a que ponto chega a má fé, a canalice dessa gente. Vamos lá. A Câmara dos Deputados deve, então, discutir esse tema à luz, na avaliação dos senhores, de que já pode haver, inclusive, o próprio Supremo pode considerar esse debate mais para frente inconstitucional. Vou começar pela deputada Thalíria. Olha, os ministros do Supremo têm razão. O artigo 5º, ele é explícito. Qualquer tentativa de atos preparatórios contra o Estado de Direito não é passível de perdão. Então, não é possível que a Câmara, que precisa prezar pela Constituição brasileira, que ela atente contra a própria Constituição, que ela deveria defender. A gente está falando de minuta de golpe, de um plano, com nome, inclusive, Punhal Verde e Amarelo, que continha a possibilidade de assassinar o presidente da República. A gente está falando de depoimentos, de delações. Não é possível que isso não seja passível de responsabilização. Além de tudo, a anistia não é a agenda que o Brasil precisa. A gente tem aqui o projeto do imposto de renda, que vai beneficiar 20 milhões de brasileiros. Vamos avançar com as pautas que interessam ao povo brasileiro. A anistia não é uma agenda para o povo não quer, e também não é uma agenda que cabe na democracia. Agora, líder Sóstenes, qual a sua avaliação sobre essa perspectiva de, eventualmente, aprova e o Supremo pode declarar isso inconstitucional? Bom, primeiro é muito estranho que o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão constitucional para emitir juízos de valor sobre constitucionalidade ou não, mas isso não é feito no ambiente político, e sim nos autos. É assim que se manifestam os magistrados no Brasil. Mas de um tempo para cá, a gente está vendo a escalada, em especial na figura de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que antes mesmo da política determinar o rito político e as votações que o Congresso Nacional está aqui para isso, somos eleitos para votar os temas de interesse nacional, o Supremo Tribunal Federal se antecipa a querer emitir juízo de constitucionalidade antecipada, sem mesmo ver o texto. Ora, eu queria que esses ministros que fazem essa declaração me mostrem o texto da anistia. Não tem nem texto, não temos nem relator. Os ministros do Supremo Tribunal Federal precisam se ater às suas atribuições e parar de querer se intrometer no trabalho do Poder Legislativo. Estamos aqui para isso. E na democracia, o Poder Legislativo, que é eleito para representar a sociedade, quem tem mais votos aprova, quem não tem perde. Isto é o sistema democrático de direito. Mas o STF, que tem produzido, na figura de alguns ministros, perseguição política, fazem questão de se intrometer até na política. É lamentável, eu tenho convicção de que a anistia será pautada, será aprovada por uma ampla maioria na Câmara dos Deputados e, no momento certo, o Senado fará o mesmo trabalho. Questão de constitucionalidade, eu acho que os ministros e a Suprema Corte devem se manifestar após a aprovação e não se antecipar como estão fazendo. Essa questão do Sóstenes de dizer... Praticamente ele disse, não, tudo bem, o Supremo que se manifeste no seu tempo. A gente vai aprovar, o Senado vai aprovar e depois o Supremo vê. Isso não é uma prova de que, antes mesmo do objetivo da anistia em si, há uma questão de capital político, de conseguir passar na Câmara para colocar no seu currículo político, que eu fui um dos que conseguiu, e só não estão livres porque o Supremo barrou? Não te parece isso? Me parece, com certeza, uma vontade de projetar-se como liderança, de aumentar o seu capital político, mas também uma série de inverdades, um cinismo. Me parece um discurso cínico. Um discurso cínico porque, eu não sei se você vai concordar comigo, se a comunidade da CM vai concordar comigo, mas o Congresso brasileiro ele não é representativo. Ele não representa o povo brasileiro. Não, claro que não. Claro que então, não. O Congresso brasileiro é diferente do povo brasileiro. Ele, na verdade, é praticamente o contrário da maioria do povo brasileiro. Então, existem processos autoritários que não foram historicamente corrigidos, que mantêm e agravam a distância entre o Congresso Nacional Brasileiro
e o povo brasileiro, fazendo com que essas distorções, com que o Congresso seja uma ferramenta das elites, a serviço das elites brasileiras e do capital transnacional, que seja um instrumento de violações, de legalização de violações de direitos humanos, de direitos ambientais, que seja uma casa de produção de normas contra o povo brasileiro, que seja uma casa de produção de um arsenal das elites nacionais e globais contra a sociedade brasileira. Então, é preciso, sim, que esses arroubos, que esses ataques, que essas ilegalidades tornadas normas pelo Congresso Nacional sejam corrigidas, e hoje é o STF que ocupa essa função, a de correção das ilegalidades, das ilegitimidades, dos ataques que emanam do Congresso Nacional. Então, me parece que é esse, sobretudo, o cinismo que hoje o PL prega, tentando defender, claro, que o poder fique nas mãos deles, que o poder fique nas mãos dos grupos que eles representam, que não são o povo brasileiro, mas sim o seu algoz. Eu sei que é sempre muito difícil para a nossa comunidade ouvir Silas Malafaia, mas hoje nós somos obrigados a ouvir Silas Malafaia, porque Sóstenes Cavalcanti é o representante de Silas Malafaia dentro do Congresso. Isso não é uma especulação minha, isso é um fato. Ele é o representante do Silas Malafaia, e o Silas Malafaia fez esse vídeo hoje com mais um monte de absurdos e mais um monte de gritos também, e que nós vamos ver agora. Abençoado do Brasil, eu fico de boca aberta, indignado com essa narrativa bandida, mentirosa, para enganar o povo brasileiro e pressionar deputados e senadores, dizendo que se derem anistia para Bolsonaro, o STF vai considerar inconstitucional. Eu vou provar pela Constituição e pela lei que tanto o Bolsonaro e os outros têm direito à anistia. E vou provar que se não derem anistia a Bolsonaro, também não podem dar a Débora do Batom e as outras pessoas que receberam penas altíssimas por essa farsa de pseudo-golpe. Então vamos à verdade, à Constituição e às leis. Vamos lá. O artigo 48, inciso 8 da Constituição diz que é atribuição exclusiva do Congresso a concessão da anistia, não deve satisfação ao STF. Agora, o artigo 5º, que é cláusula pétrea da Constituição das Garantias Individuais, diz para quem não se pode dar anistia. Está no inciso 43. Não se pode dar anistia para crimes de tortura, para terrorismo, não se pode dar tráfico de drogas e crimes hediondos. Aí, Bolsonaro, nem Débora, nem os outros estão incluídos aí. Mas vamos saber o que são crimes hediondos. Está na Lei 8072/90. Eu vou falar aqui em síntese, né? Feminicídio, homicídio qualificado, latrocínio, que é roubo seguido de morte, estupro, genocídio, posse ou porte ilegal de armas de uso restrito. Nem Bolsonaro, nem Débora, nem os outros estão incluídos nisso. Agora, pasmem. A primeira turma do STF colocou Bolsonaro, Débora do Batom e a maioria dos que estão condenados, réus, nos mesmos crimes. Olha o absurdo que colocaram Bolsonaro, Débora e a maioria. Olha o absurdo dos crimes. Vamos lá. Olha aí, o crime de Débora. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado com violência, associação armada, deterioração de patrimônio tombado. Olha os de Bolsonaro, só muda a ordem. Então é o seguinte, se não pode dar anistia a Bolsonaro, não pode dar a Débora do Batom e aos outros, que estão inclusos como réus nos mesmos crimes. A diferença é a quantidade da pena, a grandeza da pena. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma falácia, uma farsa, tá, de narrativa para pressionar a sociedade brasileira, tá, enganando o povo brasileiro e também deputados e senadores. Agora, preste atenção. Se o Supremo Tribunal Federal tornar inconstitucional a decisão do Congresso em dar anistia, acabou o Congresso Nacional. Acabou. Acabou. Rasgou a Constituição e a lei. Acabou o Estado Democrático no Brasil. O que vai ser dessa nação? E aí, o STF vai fazer a mesma coisa que o ditador da toga Alexandre de Moraes vem fazendo há 4 anos.
rasgar a Constituição. É inadmissível e é um absurdo. Por favor, repassem esse vídeo para o povo brasileiro e deputados e senadores não serem enganados por essa falácia e essa narrativa bandida. Essa que é a verdade. Deus abençoe você e sua família. Tenha misericórdia do Brasil. Bom, primeiramente faltou só uma coisa no meu ponto de vista, né? Alguém dizer para Malafaia, sim, mas a anistia é para ninguém, não está se pensando em dar anistia para o 8 de janeiro e não dar para Bolsonaro. Ah, se não pode dar para um, não pode dar para o outro. Sim, não vai ser dado para ninguém, não tem anistia, ponto final. Ele está hoje em São Paulo, o Malafaia, junto com Sóstenes Cavalcante, que a gente acabou de ouvir na Globo News, que é o representante dele no parlamento, estão em São Paulo no Palácio dos Bandeirantes. Foram almoçar com Tarcísio de Freitas e passar a tarde com Tarcísio de Freitas tratando duas pautas, a anistia e as manifestações de 7 de setembro, sobretudo na Avenida Paulista. Ou seja, Malafaia, que agora é investigado pela Polícia Federal, já é recebido pelo governador de São Paulo, junto com o seu deputado, para tratar de anistia. Esse é um player político de uma parcela da população evangélica que atenta em discurso contra o Estado Democrático de Direito a todo instante.